Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Andreasa reage no ar, mais uma edição, hoje, claro, dedicada à roubalheira, ao roubo ao INSS, roubados os nossos mais velhos, os nossos aposentados e pensionistas. O ministro Carlos Lupe esteve... Vou cortar aqui. O ministro Carlos Lupe esteve no parlamento, na Câmara, falou aos deputados, deu muitas explicações, fez um longo discurso, e o discurso dele tem muita carne para a nossa análise aqui. Quem está conosco, mais uma vez, é Cláudio da Luz, o nosso Claudião. Pau na máquina, Claudião. Acontece de um dia para o outro numa instituição gigantesca como o INSS e a Previdência Social. Só para lembrar que o INSS é uma autarquia, ela é independente. Ela tem Para. Pouco antes, nessa fala, Lupe disse que nada acontece de um dia para o outro numa instituição como o INSS. É isso mesmo. E foi exatamente o que aconteceu. Um escândalo de corrupção ao longo de muitos anos, obviamente não acontecendo de uma hora para outra, mas mais que dobrando de ano em ano no governo Lula. Esse é o fato. Vem lá de 2016 o escândalo, como já sabido, e crescendo, chega no governo Lula, entra na casa do bilhão, quase dobrando no primeiro ano, 2023, em 2024, mais que dobra, para muito além dos 2 bilhões, quase 3 bilhões de reais de descontos associativos concedidos. Tudo isso acontecendo, pelo menos desde junho de 2023, desde meados de 2023, sob conhecimento de Carlos Lupe, o ministro, sob conhecimento, portanto, do governo Lula, que diz ter tomado providências, mas o fato objetivo é que o esquema continuou e mesmo aumentou. Esse é o fato. E aí Carlos Lupe vai falar do INSS. É uma autarquia independente. Tente relativizar essa ideia de independência, inclusive lembrando que a autarquia, com esse tom professoral, teve o seu conjunto diretor indicado por ele, Carlos Lupe. O presidente do INSS, afastado pela Justiça, a cúpula do INSS afastada pela Justiça, foi nomeada e mantida por ele, Carlos Lupe. Portanto, delegado de Lula, sob responsabilidade do governo Lula. Então, vamos tomar cuidado com essa ideia de independência, porque na hora de matar no peito e dizer eu indico a minha diretoria, eu digo quem vai mandar no INSS, essa independência não é bem assim. Ela surge na hora de se defender. Não, é independente, não tem muito a ver comigo. Todo mundo querendo tirar o seu da reta. Vamos em frente. Ela tem presidente, cada um é responsável pela sua ação no quadrante daquilo que é a responsabilidade dele. Para. A responsabilidade do ministro, responsabilidade política, é gigantesca. Ele é delegado do presidente da República e ele delega. Nesse nível de responsabilidade, estamos falando da Previdência Social, de aposentados e pensionistas. Nesse nível de responsabilidade, a sua responsabilidade dobra ou mesmo triplica a partir do momento que você indica quem vai comandar o INSS. Na hora que o bicho pega, aí é cada um no seu quadrado. Não é assim, não. Temos de examinar o que cada um fez diante do mal feito. Carlos Lupe tomou conhecimento, está documentado em ata, em junho de 2023, pelo menos, metade do primeiro ano do governo Lula, numa reunião do Conselho da Previdência Social. Uma conselheira o alertou sobre o problema. E o Ministério só foi tomar providências bastante questionáveis em abril de 2024. Na melhor das hipóteses, para Carlos Lupe, para o governo Lula, houve uma imensa omissão. Na melhor hipótese, é um espetáculo de incompetência. Já seria de se questionar a permanência do ministro apenas por isso. Mas não é por isso que a investigação está em curso. Não é por incompetência. Vamos em frente. Ao ministro, no meu caso, compete coordenar, compete acompanhar, compete ditar a política pública, mas não é um botequim da esquina, normalmente, que você pode, sob os seus olhos, enxergar tudo que está acontecendo. Para. Vamos respeitar o botequim da esquina. Vamos respeitar, pelo menos, desrespeitado está o INSS. Vamos respeitar o botequim da esquina. Se algo dessa natureza
proporcionalmente considerado o tamanho do botequim. Se algo assim acontece no botequim, quebra o botequim, fecha o botequim, não tem mais botequim. Acabou. Quem dera fosse um botequim. Quem dera houvesse o dono do botequim tomando conta do seu negócio. Tomando conta daqueles que colocou para cuidar, cada um na sua função, do troço. Vamos deixar o botequim fora desse troço. Aliás, é o caso de ir para o botequim, diante de um escândalo como esse e de falas como essa do ministro Carlos Lupe. Vamos em frente, Claudião. Garanto a você o seguinte, no nosso governo, com a nossa Polícia Federal agindo, com a Controladoria Geral da União agindo... Para. Que nossa Polícia Federal, de novo esse troço, é o nosso exército de Bolsonaro, nossa, não é nada nossa. Se fosse nossa, não tinha essa investigação. O Carlos Lupe não queria demitir o presidente do INSS. O fez sob determinação do presidente da República. Para com esse troço de nossa Controladoria Geral da União. Só está atuando a CGU em função de um escândalo também dizer respeito ao governo Lula. Fica parecendo, de repente, que o governo Lula, a Previdência Social de Carlos Lupe, descobriram ontem, fica parecendo que descobriram ontem, esse escândalo, e que não tem nada a ver com isso. Que a coisa não teria continuado durante o governo Lula, e mesmo, é muito importante disso, aumentado no curso do governo Lula. Então a nossa Polícia Federal está investigando. Está investigando, inclusive, o próprio governo Lula. E tem de investigar, CGU idem, as razões por que, mesmo havendo todos os alertas dados, e foram muitos, de vários órgãos da própria CGU, à Previdência Social, ao INSS, TCU, CGU, a própria imprensa, o tempo todo chamando a atenção para o troço. E o governo tomando providências, quando foi tomar, já em 2024, tomando providências frouxas. Eu quero lembrar que o INSS, em março de 2024, soltou uma instrução normativa, aliás, em que se isentava, dizendo que o INSS, seus diretores, não tinham responsabilidade sobre esses descontos associativos e tal. Mas anunciaram providências em março de 2024 para tornar mais rigorosas as ferramentas, suspenderam os descontos associativos enquanto o Dataprev não estabelecesse novos mecanismos de controle e verificação. E o que aconteceu depois? Mostrando que isso talvez fosse uma fachada. Em junho de 2024, o INSS liberou descontos excepcionais, liberou que entidades investigadas pudessem conceder novos descontos associativos, passassem a receber em função disso. Toma providência, abre exceção, um governo que toma medidas e, na sequência, vê o escândalo, o conjunto de fraudes aumentar. Como assim? Eu tomo medidas para acabar com o escândalo e o escândalo aumenta? Eu tomo medidas para fazer cessar a tunga ao INSS e o bicho continua crescendo? Vamos em frente, Claudião. Preparem-se que vai para a cadeia toda essa gentalha marginal, inclusive aparecendo quem está por trás delas. Inclusive aparecendo quem são os mentores dela. Tem aí uma entidade oculta. A sugestão de que está todo mundo preso, que tem gente por trás, grande, e não é com o governo Lula, tem gente por trás operando isso. Aliás, é o discurso do governo Lula, atribuir aos governos passados a responsabilidade por isso. Todos têm responsabilidade. Isso começa em 2016, o crescimento. Aliás, coincidentemente, com o fim do imposto sindical. Isso é algo a chamar a atenção. Acabaram com o imposto sindical, o parlamento acabou com o imposto sindical, a cobrança compulsória para sustentar sindicato, e sem dinheiro, é uma hipótese, talvez as instituições tenham encontrado nesse esquema uma forma de se financiar. É uma hipótese. Começa em 2016, passa por governo Temer, passa por governo Bolsonaro e chega ao governo Lula. E o governo Lula de turno. E no governo Lula o esquema aumentou. Está dado isso. Em função do volume imenso. Sai do 1 milhão e vai para o bilhão.
no governo Lula. Alertado o governo Lula, não toma providências a contento, na melhor hipótese, repito aqui, incompetência. Mas tem alguém, tem um alienígena aí, tem um ser desconhecido que é o mentor, que está por trás desse esquema. E o governo Lula não é com ele. E, de novo, como se tivesse tomado conhecimento ontem desse troço. Tomou conhecimento junto com a deflagração da operação da Polícia Federal. Não é assim, né, gente boa? Vamos em frente. Eles começaram. Quem os patrocinava? Se tem quadrilha aqui, garanto a vocês que não é nosso. Essa quadrilha não vem de hoje. E o nosso papel é investigar e botar na cadeia. A partir dessa ação da Polícia Federal, todas as instituições, todas, aquelas que estão comprovadamente já indiciadas e as que não estão inabilitadas. Não pode haver mais desconto. Para. Quero lembrar que a gente já viu isso. Eu citei aqui. Em março de 2024, no ano passado, há mais de ano, o INSS tomou providências dessa natureza. De suspender, de parar com um troço. Em junho, encontraram uma solução transitória e o bicho continuou a girar. Não é à toa que se chegou a quase 3 bilhões de reais nesse esquema. Certo? 3 bilhões de descontos associativos. É claro, é sempre bom dizer que nem todo esse dinheiro dos descontos será fraudado. Existem demandas reais dos aposentados e pensionistas, certamente. Mas a grande maioria, segundo a CGU, será fraudado. Vamos lá. A partir do mês que vem, ou desse mês, vai ser estornado, devolvido no mês que vem. E a partir do mês que vem, não pode haver desconto legítimo ou ilegítimo. Está falando da devolução. As pessoas têm que ser restituídas, foram roubadas, têm que ser restituídas. Então tem um plano para o próximo mês, para o próximo pagamento. Mas ele não tem ideia, não tem, pode falar o que quiser, não tem ideia, o governo não tem, porque esse dinheiro não existe, não tem ideia de como pagar o total, né, os meses anteriores, sei lá, os anos anteriores, não tem a menor ideia. A razão é simples, eles não têm ideia do montante real a ser restituído e, repito, não há dinheiro. Veja a questão fiscal do governo, vai tirar esse dinheiro de onde? Vou dizer de onde esse dinheiro vai sair. Provavelmente os próprios aposentados e pensionistas pagarão o conjunto para restituir aqueles que foram roubados. Não tem ideia de como restituir. Sabem, só que faltava. Sabem que tem de restituir, mas a forma? Nas mãos do Senhor. Vamos em frente. Até esse processo andar e a gente vê como vai ser feito para cada uma das instituições. Não há um planejamento ainda final. Por quê? Porque não houve ainda a finalização dessa investigação. Não houve a finalização da investigação, mas há a finalização do Andreasa Reage de hoje. O pessoal está completamente perdido e é mesmo fantástico. Carlos Lupe, que não é investigado, mas essa é uma questão política, com esse discurso inacreditável, com tudo quanto há derrubada a cúpula do INSS, inacreditável que Carlos Lupe ainda seja ministro de Lula. Lula trouxe esse problema para o seu governo, né? Vamos lembrar, Lupe foi ministro do Trabalho de Dilma, não saiu bonito, e aí vem o governo Lula e Carlos Lupe volta ao ministério, no caso da Previdência Social. É trazer problema para si, né? Quando você traz problema para si, em algum momento ele te atrapalha. Na semana que vem tem mais Andreasa Reage. Espero vocês. Tchau.